Quando aprendemos um idioma estrangeiro, olha, não adianta. Inevitavelmente a gente vai se deparar com diversas armadilhas. E essas armadilhas são, em geral, causadas por causa do português. Ou seja, porque a gente se baseia no português e acha que em inglês vai ser a mesma coisa. Mas, em alguns casos, não é. Então, hoje eu vou falar sobre 3 palavras em inglês que são muito comuns, mas que são verdadeiras armadilhas para a gente e nos levam a errar feio em inglês. As 3 palavras sobre as quais vou falar hoje são information, que é informação, advice, que significa conselho, e equipment, que é equipamento. O que essas 3 palavras têm em comum e diferem do português é que elas não têm plural. É isso aí. Não existe em inglês, então, informações, informations. Não existe conselhos, advices. E não existe equipamentos, equipments. Tá? Essas 3 palavras são sempre usadas no singular em inglês, mesmo quando elas estiverem no plural em português. Pode parecer esquisito para nós, mas é assim mesmo. E é por isso, afinal, né, que elas são armadilhas. Tente pensar nelas como a palavra ônibus. Ônibus em português não tem plural. A gente diz um ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus e vai. Né? Então, aplique esse mesmo raciocínio a essas 3 palavras em inglês. Se eu dissesse, por exemplo, essas informações estão disponíveis online. Não diga these informations are available online. Ao contrário, diga this information e não informations is available online. Note que o pronome demonstrativo essas informações, these, também vai para o singular. Ele vira this information, ou seja, essa informação. E o verbo também que vai no singular. Então, essas informações estão disponíveis, vai virar o quê? Essa informação está disponível, ou seja, is available. O mesmo ocorre com a palavra advice e equipment, conselho e equipamento. Por exemplo, se eu dissesse, my job as a lawyer is to give advices. Meu trabalho como advogado é dar conselhos ou aconselhamentos. Essa oração em inglês está errada. Por quê? Não diga advices, use sempre no singular. Então diga, my job as a lawyer is to give advice, e não advices. Agora, um exemplo de equipment. Se eu dissesse, I need money to buy new equipments. Eu preciso de dinheiro para comprar novos equipamentos. Não existe em inglês novos equipamentos. Diga apenas o quê? New equipment, no singular. Embora em português a gente queira, às vezes, dizer o plural. Agora, um detalhe. Como essas palavras não têm plural, ou seja, não dá para contar, né? Não use, então, o numeral one, que significa um ou uma, nem o artigo a, um ou uma. No lugar, use some, que significa algum ou alguma, mas que em português, nesse caso aqui, com essas palavras, vai equivaler a dizer um ou uma. Um exemplo. Não diga, por exemplo, an information, uma informação. Diga some information. Vamos ver um exemplo em contexto. Se eu dissesse em português, essa é uma informação que só você pode me dar. Não diga em inglês, this is an information that only you can give me. Não use esse an information, uma informação. Diga some information. Então, a oração certa ficaria, this is, essa é, some information, uma informação that only you can give me, que só você pode me dar. E lembre-se, a mesma coisa acontece com advice e equipment. Para falar um conselho ou um equipamento, diga some advice e some equipment. Um outro exemplo, se disser assim, ó, escuta, eu vou te dar um conselho de graça, um conselho. Não diga em inglês, listen, I'll give you a free advice. Diga, listen, I'll give you some free advice. Agora, uma outra informação útil sobre essas 3 palavras.
Information, Advice e Equipment. É comum vermos os americanos usarem essas três palavras com piece of. Piece of significa pedaço de. E note que a preposição of aí é pronunciada com V no final, não é of, é of, ok? Mas em português traduz piece of simplesmente por e não um pedaço de, piece of. Como exemplo, eu selecionei para vocês um trecho de um vídeo. Vamos dar uma olhadinha como isso acontece. I want to give you a piece of advice which, if you follow it, will make you happy in life. I want to give you a piece of advice which, if you follow it, will make you happy in life. Nesse trecho, a moça diz assim, ó, I want to give you a piece of advice which, if you follow it, will make you happy in life. Vamos à tradução. I want to give you a piece of advice. Eu quero te dar a piece of advice. Um conselho, e não um pedaço de conselho. A gente, afinal, não fala assim em português. Ela continua e diz, which, if you follow it, que, se você segui-lo, vai make you happy in life. Vai fazer você feliz na vida ou, sei lá, trazer felicidade para você na vida. Então, note aí esse a piece of advice. I want to give you a piece of advice which, if you follow it, will make you happy in life. I want to give you a piece of advice which, if you follow it, will make you happy in life. I want to give you a piece of advice which, if you follow it, will make you happy in life. Agora, se esse piece of estiver acompanhado de um numeral, traduz aí o numeral. Por exemplo, se eu dissesse a piece of advice, então significa um conselho. Se eu dissesse 4 pieces of advice, então significa 4 conselhos. Eu sei que isso parece esquisito para nós, mas é assim mesmo que os americanos falam. E você deve também falar assim para falar igualzinho aos nativos. Para você assimilar isso de vez, vamos ver mais um trechinho de um outro vídeo. With that, we have 2 final pieces of advice. First, do your homework. With that, we have 2 final pieces of advice. First, do your homework. Nesse trechinho, o rapaz diz, with that, we have 2 final pieces of advice. First, do your homework. Vamos à tradução. With that, com isso, ou assim, we have 2 final pieces of advice. We have, nós temos, 2 final pieces of advice. 2 conselhos finais, ok? 2 final pieces of advice. E não 2 pedaços de conselho. First, do your homework. Primeiro, faça o seu dever de casa. With that, we have 2 final pieces of advice. First, do your homework. With that, we have 2 final pieces of advice. First, do your homework. With that, we have 2 final pieces of advice. First, do your homework. Na verdade, como information, advice e equipment não tem plural, como nós vimos, essa adição do piece of, o pedaço de, é uma maneira, vamos dizer assim, que os americanos acharam e usam para dizer o plural, né? Ou seja, levando a palavra piece, pedaço, para o plural, mas deixando o information, advice, equipment no singular. Então, em resumo, primeiro, as palavras information, advice e equipment não tem plural em inglês, só no singular. Então, não fala em inglês informations, advices e equipments, ok? Segundo, não use o numeral one, que significa ou o artigo a, que também significa um ou uma, com essas palavras. No lugar que se deve utilizar o some, que significa algum, mas nesse caso, em português, vai significar um ou uma. Terceiro, às vezes os americanos usam essas palavras com piece of, mas não traduza literalmente por pedaço de, traduza conforme o numeral ou o artigo que acompanhar. Assim, a piece of equipment significa um equipamento. 2 pieces of equipment vai significar então 2 equipamentos. Agora, uma informação, uma observação. Nós vimos que os americanos usam para essas palavras o some. Agora, para orações que sejam interrogativas e negativas, você vai notar que eles trocam esse some por any, que também vai significar algum, exatamente como some.
E esse N aí significa nenhum em orações negativas. Por quê? Porque, na verdade, quando você junta o não, que é a negativa, né, com um N, que significa algum, nós vamos ter o quê? Nenhum. Ou seja, o não com algum, em português, vira nenhum. Mas não se preocupe com isso nesse momento. Esse detalhe vai ficar para uma outra aula específica que eu, com certeza, vou postar aqui no YouTube, ok? Então, se não se esquece e inscreva-se no meu canal para receber o aviso quando eu postar, tudo bem? Eu sei que essas palavras representam um pouco de confusão para nós brasileiros, mas isso acontece só no início. Então, se esse for um assunto novo para você, assista ao vídeo novamente e preste atenção aos exemplos. Eu tenho certeza que você vai assimilar com essa aula, tudo bem? E aí, você gostou desse vídeo? Você acha que dá para aprender inglês desse jeito? Se você gostou, acesse também a minha página. Conheça melhor quem eu sou, qual é a minha experiência e como é que eu posso te ajudar em inglês. Lá você também vai encontrar assim, uma super aula grátis, né, chamada Como Aprender Inglês, 4 Princípios Comprovados. Além disso, aí embaixo, né, você encontra também links para outros vídeos meus. E não se esqueça também de dar o seu positivo e deixar os seus comentários, eu vou cobrar isso aí. E de agora em diante, comece a perceber como essas 3 palavras, né, Information, Advice and Equipment, como elas são usadas em inglês. Você vai lendo, você vai escutando, né? Você vai notar então que, primeiro, elas não têm plural, elas são em geral usadas com some e às vezes com piece of, que é o pedaço de, mas é um pra gente, ok? Um grande abraço para você e até a próxima.